Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os amigos presentes e os nossos amigos virtuais que estão nos acompanhando através do Facebook. Nós vamos passando aos nossos recadinhos, que seriam palestras mensais. O retorno das nossas palestras mensais vão ser a partir de março, tá? Em virtude do carnaval, tudo, né? Férias, esses negócios. Então, os palestrantes, eles tiram férias em janeiro, fevereiro e só volta depois do carnaval. Então, é difícil para a gente marcar palestrante, né? Então, eu estou marcando a partir de março, tá? Logo, logo nós vamos começar a divulgar. Nós temos um evento super importante nesse mês de fevereiro agora. Chama-se Passes para Tratamento. No dia 22 de fevereiro, no sábado, às 9 horas da manhã. Tem que estar aqui impreterivelmente às 9 horas da manhã. É o Marco Maiuri. Tá? Ele é um médium de cura. Se diz médium de cura, né? Então, se a gente tiver alguma enfermidade, alguma coisa, é bom passar, receber um passe dele e tudo, que realmente melhora, né, Sheila? Você já foi, né? Já, duas vezes. Já. Ele esteve aqui o ano passado também, É que ele atende no Maria Bethânia. Maria de Bethânia, é isso mesmo. Então, passes para tratamento de saúde com Marco Maiuri. Trazer uma garrafa com água para ser fluidificada, tá? Traz uma garrafinha, essas de 500 ml eu acho que resolve, tá? Porque aí é só, se tiver filtro em casa, quando estiver acabando é só colocar no filtro que ele vai repondo, né? Tá? Favor fazer inscrição na secretaria ou enviando mensagem para nosso Facebook ou e-mail. Então tem que fazer inscrição ali na secretaria. Nós temos os nossos quadradinhos de lã, que todo mundo já conhece, né? São esses quadradinhos aqui, de 20 por 20, de tricô ou crochê. E depois as nossas tricoteiras unem esses quadradinhos para formar uma manta. E essas mantas são direcionadas para as mães carentes, né, de toda a região da Lapa. Tá? E isso aí vai ficar pro ano inteiro, não só no inverno, né? Que nasce criança o tempo todo, então eles precisam dessas mantas, né? Quem não puder fazer os quadradinhos de lã, pode trazer a lã que as tricoteiras fazem os quadradinhos. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, para o nosso bazar de seminovos e doação para as instituições da Fundação Francisca Franco. Roupas em bom estado e limpas. Para doações em dinheiro, contate e nos informemos no nosso Pix, lembrando que a opção de se associar à nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado, a partir de R$20. Tá? Temos também a arrecadação de tampas e lacres de plástico, garrafa, requeijão, etc. Lacres de latas de alumínio, aqueles lacrezinhos, né? E blister, que é aquela embalagem interna de remédio. E notas fiscais também sem CPF para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Também temos o atendimento fraterno, né? E é só presencial chegar meia hora antes das reuniões. E a distância também pode ser feita pelo WhatsApp. Só enviar um e-mail ou mensagem para o Facebook que a gente marca e agenda, né? Livros novos e seminovos para venda na biblioteca. E uma das coisas mais importantes é o Evangelho no Lar. Todo mundo aqui faz, né? O Evangelho no Lar, né? Então, se não souber, é só buscar um folheto explicativo na secretaria. Tá? Então, vamos lá. Vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, deixando os nossos problemas do lado de fora, nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos,
E agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo também a todos os mentores da nossa casa, principalmente aos mentores desse nosso trabalho. Agradecendo também a Dr. Bezerra de Menezes, a sua corrente médica no espaço, que nos auxilia, nos ampara, nos ajuda sempre, né? E que a gente possa, na medida do possível, ouvir as lições de hoje que vão ser passadas aqui e colocá-las em prática no nosso dia a dia. E agradecidos a gente faz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E para o Evangelho de hoje, eu escolhi uma lição chamada Eterno Convite. Realmente é um eterno convite mesmo. Vamos lá. Ele é meio autoexplicativo, tá? Deixa eu ficar mais para cá, porque ele ficou bem atrás do celular. Tá pegando aqui, né, Sheila? Tá, Tá, né? Não estou na frente de ninguém aqui, né? Tá. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele falava para a humanidade de todas as épocas. E suas palavras soam até hoje como uma voz de esperança em nossos corações. Há mais de 2000 anos, Jesus fez um convite muito especial que permanece ecoando através de todos os tempos. Vamos ver qual é esse convite? No Evangelho de Mateus, que está no capítulo 11, versículos 28 a 30, está registrado esse doce chamado que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Continuando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está no Evangelho de Mateus, que Jesus falou, né? Vamos analisar então com a gente esse convite dele. Quando ele diz assim, vinde a mim, ele está convidando todos nós, não é? Todos nós. Todas as criaturas humanas, e nos deixando a certeza de que podemos vir até ele. Não é? É um convite que ele faz. Ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, Jesus se reporta a todos nós, os sofridos, os que choram, os preocupados nos dias atuais, os depressivos, os ansiosos e os que padecem tantas outras aflições. Todos nós temos alguma coisa, né? Por exemplo, as misérias, né? Pessoas que estão em estado de miséria na rua, as decepções que a gente enfrenta, né? Durante a nossa jornada evolutiva, as dores físicas, né, seu vencedor? As dores físicas, né? Quem está com as dores físicas, né? Não é fácil não, por perda de entes queridos, né? A gente sofre o tempo todo com perda de entes queridos, né? Eu sofri agora há pouco tempo da minha mãe, desencarnou, e aí por aí vai, etc, né? Então todos eles, todos nós somos aflitos e sobrecarregados. Na fala que ele diz, eu vos aliviarei, ele traz a promessa do alívio de nossas dores, e se dará a partir do momento em que nos sintonizamos no padrão do Cristo. Então, para a gente nos aliviar,
A gente tem que entrar no padrão dele. E o que é o padrão do Cristo? São os ensinamentos dele. Não é? Principalmente aquele amai-vos uns aos outros como eu os amei. Não é? Então a gente tem que estar no padrão de Cristo. Ele oferta o alívio. Olha só, hein? Ele oferta o alívio, mas não a cura. Porque a cura real depende de cada um de nós. Do nosso esforço aqui na Terra. Né? O nosso esforço evolutivo aqui na Terra. E ela se iniciará, a cura, né? Quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivê-las, vivenciá-las, né? Então, quais são as leis divinas? As leis divinas, no livro dos Espíritos, no capítulo 3, nós temos 10 leis divinas ou leis morais. Lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, né? E principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, quando a gente souber, né, todas essas leis e vivenciá-las, né, nós vamos estar no caminho da cura dos nossos males, né? Mas essa vivência se dará quando, após análise e reflexão das tendências, das nossas tendências, por exemplo, raiva, ódio, uma porção de coisas que a gente tem como ser humano, né, o nosso semelhante, e tentações, cobiça e mais muitas outras, né, que existem dentro de nós, passarmos à ação renovadora. E o que é a ação renovadora? É a famosa reforma íntima que a gente tem que fazer, né? Para tirar todas essas nossas má tendências, né? E modificar o nosso padrão. Então essa reforma íntima é nada mais do que uma transformação. A gente tem que nos transformar, né? E viver cada vez melhor. Quando ele diz, né? Ele quem fala é Jesus, né? Tomai sobre vós o meu jugo, Cristo vem nos contar da sua autoridade, baseada no suave poder do amor. Vem ensinar para a humanidade sobre esse nobre sentimento, do qual ele deu mostras durante toda a vida. Então, antes, na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, né, que a gente conhece. Quando ele veio, o que ele fez? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente consegue amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos caminhando para justamente essa nossa transformação moral. E Jesus se coloca como referencial quando ele diz: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ele mostra-nos virtudes que precisamos trabalhar em nosso mundo íntimo. Ou seja, a bondade, a tolerância, a paciência, a justiça, a humildade e por aí vai. Isso é ser brando e pacífico de coração. E humilde de coração. Todos nós temos fardos a carregar, mas Jesus não deixa dúvidas de que ao seu lado eles se tornarão leves. Como? Seguindo seus ensinamentos, né? Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem por nós. Essa já é uma outra máxima. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse por nós. E não fazer ao próximo o que também não gostaríamos que fizessem para nós. A negativa também é válida, né, nesse caso. E assim acharemos repouso para as nossas almas. Sabemos como o corpo repousa, mas como a alma pode repousar?
Como que a alma pode repousar? Isso se dará quando tivermos zerado nossas dívidas perante a contabilidade divina, saldando os nossos compromissos. Nesse momento, nossa consciência estará tranquila e em paz, e poderemos caminhar com mais liberdade, porque os obstáculos do passado já estarão superados. Então a gente vem para cá, vem querer encarnar para cá, com vários débitos que a gente tem na vida passada, né? Então a gente tem ainda a raiva, né? Aquele sentido de ódio das pessoas às vezes, né? Então, à medida que a gente vai tirando isso, nós vamos tirando isso da nossa alma. Nós vamos ficando mais brando e pacífico. Com isso, a nossa alma vai ficando mais leve. E quando você sai daqui, você já vai para uma colônia espiritual. Você não precisa passar para aquele umbral pesado, né? Aqueles lugares bem umbralinos, né? A gente já vai mais tranquilo, mais sossegado, vai para um posto de socorro, daí a gente vai para uma colônia, vai ficar tranquilo lá, começa a estudar, né? Agora, se a gente começar a fazer coisa errada aqui, para onde a gente vai? É para um lugar ruim, não é? Então, por isso que ele fala que a alma tem que se livrar de todas essas más tendências, né? Para a gente fazer a nossa transformação moral. Com esse convite especial, né, Jesus traz o futuro para nós, ensinando-nos o caminho para a felicidade. Então, não hesitemos em atender a esse glorioso chamado e busquemos estar cada dia mais conscientes das mudanças que precisamos promover em nós mesmos. Você tem consciência disso que a gente tem que mudar. Lembremos que o jugo do Cristo é o quê? O cumprimento da lei divina, né? Das leis divinas. O jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, que ele está falando. O amor e a caridade, né? Que a caridade é um amor em ação, né? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? O evangelho bem tranquilo, bem leve, um jugo bem leve, né? Para a gente pensar depois mais tarde. Quem puder, lê essas leis divinas, né? Ou morais, né? São 10 leis no livro dos Espíritos. É muito bacana. As leis principalmente essa última lei, que é a lei de justiça, do amor e caridade. Por que a lei, a conservação, a reprodução, a destruição, né? Tem que ter essa lei também. Então é muito interessante isso vocês verem no livro dos Espíritos, tá? Então é isso daí. Agora nós vamos passando para as nossas preces de hoje. A Meire ainda está psicografando, né? Nós vamos passando então para a prece de Cáritas, que é uma das preces mais lindas que nós temos, que foi recebida em 1873, numa noite de Natal, através do Espírito Cáritas, quer dizer caridade, né? Então vamos lá, prece de Cáritas, que o Senhor Venceslau vai nos fazer. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. E que a vossa bondade permita
aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-me beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Com graças a Deus e graças a Jesus. E nós tivemos uma psicografia através da MEI, que é uma mensagem escrita. Separam para nós? Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, quanta alegria em vê-los carinhosamente unidos em fé e oração. Queridos, quando os chamamos a unir com fé, é aquele sentimento divino que todos temos guardados em nós. Mas precisamos nos lembrar que para fazê-la transparecer, não basta dizer. É preciso fazer com que despertemos em nós o amor que Jesus nos ensinou, que é uma prática diária de aceitar tudo que nós mesmos carregamos em nosso viver e, principalmente, fazer tudo para nos afastar de tudo que nos derruba, nos fere e não nos deixa seguir. Em suma, creiam que Deus está sempre ao seu lado, através de bons amigos espirituais, e sigam confiantes e com fé que tudo há de passar. Orar é extremamente importante para nos conectar ao plano espiritual. A oração nos aquieta e nos transporta às bênçãos divinas que nos amparam e nos levam ao caminho certo a ser seguido. Todos estamos em conexão espiritual e, assim sendo, estamos prontos a receber tudo o que merecemos e precisamos para poder seguir com fé e esperança nossa jornada. Que Deus os abençoe. Então, depois dessa mensagem do plano espiritual, nós vamos fazendo a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É através dos nossos pensamentos, enviar a todos esses que vão ser citados hoje os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores sentimentos mesmo, de paz, de amor, de carinho, de ajuda, de amparo, a todos esses que vão ser citados agora na nossa vibração da tarde. Que eles sejam recebidos com muito amor e carinho. Quem vai fazer para nós é a Meire, né? Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, rogando a todos os bons amigos espirituais que possam nesse momento, junto conosco, com tantas outras pessoas que oram nesse momento, abraçar o nosso planeta Terra, levando a todos os cantos onde houver um filho seu, Pai amado, encarnado ou desencarnado, a bênção que cada um de nós precisamos. Cada um de nós saibamos receber, agradecer por essa oportunidade carinhosa de ter a bênção conseguida e lhe pedirmos, principalmente, por aqueles países que estão
em guerra, que eles tenham consciência e responsabilidade de um povo, não do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, mas que o povo precisa se unir em amor. Vamos pedindo a todos os nossos irmãozinhos que estão doentes em seus lares, nas ruas, nos hospitais, que eles possam ser acolhidos pela corrente do Dr. Bezerra, levando alívio de suas dores, sejam elas do corpo, da mente ou do espírito. Que cada um de nós saibamos entender que nós recebemos aquilo que merecemos e que se nós não pudermos recebermos isso e não pudermos dizer obrigado, que nós sejamos pelo menos responsáveis de aceitar e seguir o caminho com serenidade, com paz, enfrentando tudo que nós tivermos de enfrentar. Vamos pedindo a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Amor, que possa visitar todos os lares, levando a eles muito amor, muito respeito, muita vontade de ensinamentos a serem aprendidos, a serem estudados, que os pais saibam se amar com respeito, que eles saibam educar seus filhos nos caminhos certos, que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens possam ser afastados de toda essa influência negativa, seja ela material ou espiritual, que tem consumido as nossas crianças nos caminhos errados. Pedimos à Senhora, minha Mãe, que possa levar conforto aos nossos irmãozinhos que vivem na rua, que eles encontrem pessoas de bom coração a ajudá-los nos seus enfrentamentos, de fome, de roupa que precisa, de alimentos, de remédios para o seu tratamento. Vamos rogando a todos aqueles que estão presos nas cadeias, presos nos seus vícios, presos nas suas deficiências, que eles encontrem um caminho que abra o seu coração, que abra os seus caminhos, para que eles possam seguir em paz e serenidade. Que a gente vai pedir que os bons amigos espirituais possam colocar a nossa água sobre a mesa os bálsamos necessários a cada um de nós que estamos aqui. Que nós saibamos também dizer obrigado por essa bênção que recebemos. Vamos rogando bênçãos a todos que têm os seus nomes nas nossas caixinhas de vibrações, sejam encarnados e desencarnados. E nós vamos pedir oportunidade de estarmos aqui novamente a semana que vem, com as vossas bênçãos, com a vossa proteção. Graças a Deus e graças a Jesus. Esqueci só um pouquinho. Pedir também a frutificação da nossa água sobre a mesa. Que cada um de nós possamos receber o bálsamo necessário para cada coisa que precisamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos, então, terminando o nosso trabalho de hoje, com paz, com tranquilidade, no amparo de Jesus e amparo de todos os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes. E vamos nos preparando para a segunda parte, que é os passes. Quem estiver em tratamento, toma o primeiro passe e retorne à nossa casa para poder tomar o segundo passe. E para fazer a oração final, nós vamos convidar o Sr. Venceslau.
Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, mas é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.